A advogada Lucila Koga é a primeira mulher eleita presidente da 28ª subseção da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, em Araçatuba, em 89 anos de fundação da unidade. Ela concorreu pela chapa OAB Seguindo em Frente e obteve 751 votos, ou quase 72% do total. A doutora Lucila está aqui com a gente, vai tomar posse em janeiro e presidir a OAB por 3 anos. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, Marcelo, obrigado pelo convite. Bom dia, Lília. Bom dia. Doutora, o que levou a senhora a concorrer à presidência da subseção de Araçatuba? Bom, eu já sou a atual vice-presidente, né, da subseção, então eu acredito que o serviço que a gente tem feito na subseção tem sido muito bem aceito. E para que seja prolongada essa atuação e serviço, que eu me candidatei a presidente. E, doutora, em outros anos nenhuma outra mulher se candidatou ou realmente não conseguiam chegar onde você chegou? Eu acredito que para a mulher sempre foi mais difícil, né, a parte política. Eu penso que sempre foi aquela situação de casa, trabalho, filho, marido. Então, acredito, eu não tenho essa informação se nunca houve, né, a candidatura para a presidência. Eu sei que outras mulheres tiveram a chance de se candidatar para outras vagas da diretoria, assim como eu. Mas presidente é a primeira vez que ganha uma mulher. Vou aproveitar então para perguntar se isso acaba tendo uma carga de responsabilidade maior para a senhora. Com certeza. Eu tive pessoas sim que votaram e no momento da votação disseram: acredito no poder da mulher, eu acho que a mulher vai fazer a diferença. Essa não foi a minha bandeira, em nenhum momento eu quis levantar uma bandeira de a primeira mulher presidente de Araçatuba, não, porque o serviço realizado é para homem, para mulher, então não tem esse problema de gênero em relação ao advogado. Mas tive sim essa cobrança e acredito, do fundo do meu coração, que uma mulher e uma vice-presidente, porque a minha vice também é uma mulher, vai fazer a diferença. E eu estava vendo aqui a chapa exatamente. A Carla Arantes é a sua vice e depois tem 3 homens. O Éder Garcia, que é o secretário-geral, o Valdir Garcia, secretário adjunto, e o Enéas Correia, tesoureiro. Então, tudo bem, 3-2, mas dá para falar metade mulher. Já é uma grande conquista. Opa. O fato de terem 2, e a presidente e a vice são mulheres. Vale ressaltar também, salvo engano, a OAB São Paulo também elegeu uma mulher presidente, a criminalista Patrícia Vanzolini, que também no próximo triênio é quem vai comandar. E ela também é a primeira a ocupar o cargo desde a fundação da seccional, lá em 1930, ou seja, é a mulher cada vez mais ocupando o espaço que sempre foi dela, assim como poderia ter sido do homem e acabou sendo só dele. Agora ela finalmente chega a essa posição. Muito bom, parabéns. Obrigada. Doutora, quais são os planos da senhora e da sua diretoria para o triênio 22-24? A meta é manter o acesso ao novo advogado, porque eu acredito que nem todo advogado tem acesso ao estágio, que é onde ele adquire a prática. Então, nós já temos um trabalho com o novo advogado, que é, mensalmente, nós temos uma reunião para tirar dúvidas, trocar ideias, e nós deixamos o nosso contato à disposição. Então, diariamente, eu já respondo mensagens dos novos advogados, saber o que ele tem que, como se ele posiciona no atendimento, se a ação que ele pensou é a correta, porque a faculdade nos dá muita teoria. E nós temos aula prática, mas a prática da faculdade ensina o básico, não é o dia a dia do advogado, porque às vezes a gente lê a doutrina, o livro, e na hora de fazer a ação, não é bem isso que acontece. Então, essa prática faz falta para o novo advogado. Com esse serviço, o que aconteceu? Muitos advogados, também mais experientes, acabam trocando informações, porque às vezes eu não tive aquela ação no meu escritório ainda, é nova para mim, mesmo eu tenho prática. Então, eu troco uma ideia para saber, nossa, o juiz tem entendido o quê, qual a forma, o que tem acontecido nesses casos, então a gente troca muita ideia. Outro ponto que eu acho
primordial é a união da advocacia. Porque o advogado, ele realiza muito trabalho social, todos de forma particular. Eu faço o meu, o colega faz o dele. Então, agora nós vamos fazer o quê? A união da classe. Né? Então, por exemplo, nós temos a campanha de alimentos até segunda-feira. Então, não é a OAB fazendo desculpa, a campanha. São os advogados unindo forças para que seja realizada uma campanha de Natal com alimentos apropriados para a população. Então, nós fazemos um trabalho muito grande social e agora nós vamos unir forças para divulgar e para fazer uma campanha mais forte. Vale lembrar que Araçatuba, na subseção da OAB, tem cerca de 2.300 advogados. Sim. Mas antes disso, Araçatuba é um centro formador de advogados. Sim. Tem uma faculdade que é muito tradicional, não há problema nenhum em falar da Unitoledo, e depois vieram outras. Sim. Salvo engano, a senhora me corrija, na FACFEA tem direito? Sim. Tem no Salesiano, no MIP tem também? Acredito não. Que sim, deve ter também curso EAD, porque tem aos montes por aí agora. Então, assim, todos os anos são muitos advogados bacharéis formados em Araçatuba, não? Sim. Aqui em Araçatuba nós temos muitos advogados saindo para o mercado. Então, eu acredito que a gente tenha que melhorar essa qualidade, então, na prática, por isso dessa ajuda, porque um advogado que faz um serviço mal feito, ele estraga todo o nome da advocacia. Então, parece um pouco um sonho, mas eu estive falando com os novos advogados. Já imaginou se a gente conseguisse fazer de Araçatuba um polo de atendimento jurídico? Porque hoje em dia, com a internet, nós não ficamos mais na cidade do escritório. Então, nós temos atendimento de clientes do Japão, dos Estados Unidos, de Goiás, então Mato Grosso. Então, é longe para a gente, né? Mas a gente não fica, nós não ficamos só na nossa comarca de escritório. Hoje em dia, não é mais tão necessário eu ter um escritório aqui, Birigui, Bauru, Rio Preto, para que eu tenha esses clientes. Então, já imaginou se o serviço prestado pelos advogados de Araçatuba for tão competente a ponto de pessoas de outras regiões nos procurarem? Isso é qualidade de atendimento. Pode ser feito isso no comércio e empresa, por que não na advocacia? E essa semana a gente estava comentando da demanda de novas ações que surgiram com a pandemia. Isso, né? A gente estava falando do livro. Então, do Vinícius Prioli, ele fez nós o entrevistamos por conta do lançamento do livro, dele que a Lilian está falando. E aí eu acho tão interessante essa troca, né, de vocês mais experientes com a turma que está chegando também, porque muita coisa mudou e se renovou, vamos falar assim? Sim, a pandemia trouxe o isolamento e teve muito colega que desistiu da carreira, que não suportou a crise na pandemia. Alguns mais velhos, por conta do medo de trabalhar, desistiram, então acabaram se isolando em casa mesmo nós trabalhando em home office. Alguns realmente deixaram, porque não precisava, né, se arriscar. E muitos falecimentos. Esse ano e o ano passado realmente foi muito sentido para a advocacia. Houve período de muita informação diária de falecimento nos nossos grupos e meios de comunicação. Isso foi muito triste. Para a nova advocacia, nas reuniões eu digo, tem advogado que reclama que não tem área para ele, que a advocacia está saturada. E para esses advogados, eu comentava, a pandemia trouxe uma crise? Trouxe, mas para o advogado, ele trouxe para todas as áreas ações. Muita gente foi demitida, o pessoal da trabalhista vai ter muita ação. Tem muita ação. Briga doméstica, a gente estava falando aqui de violência doméstica, o que aumentou, por quê? Porque as pessoas não conviviam dentro de casa o tempo todo. E essa convivência fez com que se aflorasse essa violência. Então, o pessoal do direito de família teve muito divórcio. O pessoal da previdenciária, por quê? Porque teve pensão para pedir no INSS, pensão por morte, o pessoal acabou correndo atrás da aposentadoria. Então, N ações surgiram na pandemia. Então,
para aquele ativo, advogado que não parou de estudar, para aquele advogado que se atualiza, porque o advogado ele não pode sair da faculdade, que seja fazer uma pós-graduação e parar. Não, ele vai estudar. Eu estudo todos os dias, incentivo os colegas, estudem todos os dias. Hoje a gente tem ferramentas gratuitas, em que pese a gente gastar muito estudando, com cursos, porque muitos fazem cursos pagos, congressos. Nós temos também ferramentas gratuitas, né? O YouTube é um exemplo, o Insta é um exemplo, então tem que estudar. Muito bom. Perfeito. Doutora, eu estou tomando a liberdade aqui de já compartilhar com a senhora, então, o livro chamado Coronavírus, os impactos jurídicos causados pela pandemia da Covid-19, cujo organizador que nós entrevistamos é o Vinícius Roberto Prioli de Souza e que conta com o prefácio do meu amigo Daniel Barilli da Silveira. O Vinícius ele permitiu que a gente compartilhasse, então já estou enviando no seu WhatsApp e nós desejamos boa sorte, mas não sorte, né? Temos certeza que a senhora é competente, então bom trabalho e que seja um triênio bem sucedido à frente da OAB de Araçatuba. Muito obrigada, só tenho a agradecer. Parabéns. Bom Obrigada, dia. bom dia.